Olá, bendito e bendita, tudo bem com você? Sábado à tarde, 3 da tarde, é horário do nosso Pega a Lição. Então, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente para estudar mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos chegando ao nosso 4º encontro da lição de jovens parábolas, que tem sido uma lição extraordinária. Se você não está estudando, você está perdendo tempo. Então não faz mais isso. Vai lá, adquire sua lição. E se você não consegue mais adquirir ela física, não tem problema. Baixa aí da sua loja de aplicativos, o aplicativo 7Me da Igreja Adventista, que tem várias ferramentas para te ajudar com a sua comunhão, entre elas a lição da Escola Sabatina. E não importa qual é a sua faixa etária, lá no aplicativo tem para todas as faixas etárias. Então não perde tempo, vai lá, baixa o aplicativo para você poder estar estudando a lição da Escola Sabatina. Como você sabe, todos os sábados eu estou aqui bem acompanhado dessa galera top. Eles estão comigo desde semana passada, pastor Danilo Terrão e Bruno, nosso coordenador. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia, prazer estar aqui novamente, meu amigão. Que bom ter vocês aqui. Dividindo o microfone aqui com o Brunão. Eu agradeço também o convite, né? A lição passada foi muito boa. Você, cara, me leva de novo porque eu amo parábolas e essa lição tá fantástica. Que bom, que bom, que bom. E essa lição dessa semana aqui nós temos aí então Apanhados no Fogo Cruzado. Mas antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, Bruno, você ora pra gente? Claro. Querido Deus, ó Pai, que habita nas alturas dos céus, damos graças ao Senhor pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra, ó Pai. Pedimos nesse momento aqui de estudo, de conversa, que seu Santo Espírito possa habitar em nosso meio e que não somente as nossas, mas a de todos que estão escutando também possam ter as suas vidas transformadas, ó Pai. Nos abençoe hoje e sempre, em teu nome oramos, amém. Então, alguém perguntou nos bastidores por que a gente diminuiu o tamanho do Pega Lição. Que antes começou com 40 minutos, 40, 50 minutos, e ele voltou agora para 30 minutos tal episódio. Vou explicar o porquê. Nosso desafio é levantar para você todos os pontos da lição de maneira que você possa reproduzi-los na sua classe de escola sabatina. E como a classe de escola sabatina não tem 40, 50 minutos para você poder estudar a lição, então nós estamos ficando dentro do prazo que nós achamos que é o prazo que você tem para estudar a lição. Então nós estamos ficando dentro dos 30 minutos. Acho que eu esclareci para quem está em casa aí, né, por que reduziu um pouquinho, mas fica tranquilo que a gente vai cobrir todos os dias. É só você vir com a gente. Obrigado, Bruno, por ter orado e vamos à lição. Você que está em casa pode abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 43, está as parábolas que foram estudadas. Obviamente, a gente não vai ler todo o texto, porque o texto é bem amplo e você vai perceber uma coisa. Existe um conjunto de parábolas aqui, né, meninos? Ele começa com a parábola do joio, depois a do grão de mostarda, depois a do fermento, né? Depois vem a explicação por que Jesus falou em parábolas e a explicação da parábola do joio, até chegar na parábola que nós estudamos semana passada, que é a do tesouro escondido. Muito bem. Quando começa aqui, eu não citei nenhuma tirinha até agora, né? Mas vou citar essa tirinha aqui. Nós temos aqui profissão de fé, caráter de Cristo, joio e trigo. O que vocês entendem por essa tirinha aí? O especialista em tirinhas aqui é o Bruno. Então ele vai dar aqui a sua interpretação e eu vou apoiá-la. Entendi. Por favor, então, Bruno. Entendi. Qual a sua interpretação dessa tirinha, então? Olha, a primeira impressão que eu tive dessa tirinha é que para ser o joio, tem muitos podem ser o joio. Agora, para ter o caráter que se assemelha ao de Cristo, poucos estão dispostos. Então, e aí me faz pensar o porquê que isso pode ter acontecido. É porque ter um caráter semelhante ao de Cristo requer abnegação, requer luta, requer segundo passos, terceiros passos. Agora, você não ter um caráter que se assemelha ao de Cristo é simples, é fácil, não exige mudança, é só você continuar sendo quem você é mesmo. Mas a gente sabe que o Evangelho, ele exige de nós isso, essa mudança, um caráter que se assemelha com o de Cristo. Tá vendo? Falei bem? Excelente, extraordinário. Extraordinário. Eu quero dizer uma coisa. Por favor. Professar a fé não é difícil. Porque você estar ali no sábado de manhã de terno e gravata na igreja, levar sua família ali na igreja, bonitinho e tal, isso aí não é difícil. Estar lá na igreja, presente nos eventos e tal, tá tudo certo. Não é difícil. Agora, o que está por detrás?
A tirinha aqui nos dá essa ideia de que quem apenas da boca para fora confessa, né, que é joio, é fácil. Agora, a fileira dos que querem o comprometimento, que é o trigo, é difícil. E Jesus vai vir para buscar o trigo, não vai vir buscar joio, não. Não importa se parece. Exatamente. Então não é só fachada, né? Não é só fachada. Deus nunca esteve interessado na fachada. Deus quer o conteúdo do coração. É exatamente isso, Danilão. E a gente tava olhando aqui, eu tava olhando a lição aqui, né? Tava me lembrando da história que ele citou aqui, a história da Segunda Guerra Mundial. Eu sou um apaixonado pela história, eu gosto muito. Vira e mexe a gente tá conversando sobre a história, né, Danilo? E eu vi aqui que lá na Noruega tinha um grupo de adventistas, e é curiosa essa história. Não sei se o nome do rapaz se pronuncia assim, né? Mas aqui está escrito Gunnar. E Gunnar, ele foi para um culto pela manhã, num sábado, e de repente começou os tiros à distância. Né? E eles ouviram os tiros se aproximando, até que em determinado momento eles decidem que por segurança seria melhor descer para o porão. E eles descem para o porão da casa e ele deixa o casaco na beira da cadeira. Tipo, imagino que o casaco estava aqui, né, pendurado na cadeira. E eles ficam lá orando e os tiros vão acontecendo, vão continuando na Noruega e os soldados alemães vão avançando contra a resistência ali naquele local e vão passando. Então, de repente, o tiroteio passa. E eles saem do esconderijo, após os momentos de oração, e eles saem, ele volta, e quando ele olha pro casaco na cadeira, tinha um tiro, havia passado pelo casaco. Então, literalmente, ele estaria no meio de um fogo cruzado, poderia não ter sobrevivido se não tivesse saído dali. Existem várias perguntas que eu me faço sobre alguém que sobreviveu a uma guerra, que passou por isso, mas eu não vou entrar nelas agora, mas o fato é que imagina você estar no meio de um fogo cruzado, de um tiroteio. É algo terrível. Né? Eu cresci num lugar não muito bom. É do Rio de Janeiro que você está falando? Não sei. Só pra... Não muito bom, vou me explicar. Tá? Um lugar maravilhoso com relação à família, amigos e igreja, mas não muito bom em estrutura, né? Porque o Rio de Janeiro como um todo, apesar de eu gostar do Rio de Janeiro como um todo, estava um pouco desfasada a questão da segurança urbana. Infelizmente é isso. E num dia voltando de uma casa de um amigo meu, na verdade teve um amigo meu que teve uma festa de aniversário na casa de uma tia, num bairro chamado Vila Isabel, e naquele dia houve um clássico entre times cariocas, entre o maior e o menor. E na volta pra casa... Eu queria saber quem que é o maior e o menor. Quem que é o menor? Eu fiquei em dúvida, vou ficar A gente tá aqui pra estudar a lição, deixa eu terminar a história. Nossa. Eu queria saber. Tá bom, era entre o Flamengo e o Vasco, né? Entendi. Entendeu? Então, pronto, aí, segue o jogo. Pode continuar. Mas deixa eu voltar à história. O pessoal de casa quer saber da história da lição. Sim. Então, nesse dia, houve um tiroteio na Avenida Brasil e nós ficamos presos num ônibus no meio de um tiroteio. E realmente é assustador. Claro que é muito assustador, porque você está vendo ali, está no meio daquele tiroteio, e eu me lembro que dentro do ônibus não aconteceu nada com a gente, mas estava todo mundo jogado no chão e o motorista dirigindo como um louco, tentando sair da zona do tiroteio. E com a graça de Deus, ninguém foi atingido naquele ônibus e nada aconteceu naquele ônibus, mas o fato é que era assustador você estar no meio de um tiroteio. Agora eu imagino o seguinte, trazendo isso para a vida real, imagina os tiroteios que são visíveis causam medo e espanto. Mas a parábola do joio e do trigo parece falar de um tiroteio invisível, ao qual você não está vendo todos os tiros e todas as consequências do tiroteio. Sou só eu que tenho essa visão ou vocês acham que funciona por aí mesmo? Como é que é? É aí que mora o perigo, né? Porque acontece, gente. Esse tiroteio invisível, ele é real. E nós estamos nessa batalha entre o bem e o mal num contexto de 24 horas por dia. Você passou ali para a experiência alguns minutos, quem sabe, talvez 1 hora no máximo ali. Não, foram minutos, e foram aterradores. Sim. Agora, a gente não tem a percepção, porque a gente não vê, a gente não tem essa percepção de que nós estamos dentro de uma batalha, de uma guerra de fogo cruzado 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês. Entende? Tem razão. Então nós estamos no meio desse conflito. E a gente pode, em algum momento, ser alvejado, né? Se a gente não tomar cuidado de estar vestido com a armadura de Cristo, né, como diz Paulo lá em Efésios, sim, nós podemos ser alvejados pelo maligno. Ele usa exatamente essa analogia. Para a gente vencer essa batalha contra o mal, que é contra as potestades do mal, Paulo diz,
temos que nos revestir da armadura de Cristo para não ser alvejados pelos dardos inflamados do maligno. É tiroteio, é guerra, é batalha. Só que essa batalha ela é num campo espiritual, invisível. Então, por estar nesse campo invisível, a gente não se dá conta. A gente releva. Mas vivemos uma guerra perigosíssima. Essa guerra que a gente vive, ela, pelo fato de não ser visível, a gente tem a falsa impressão de que ela não é algo tão sério assim. Você que presenciou um tiroteio, você não ficou dando bobeira ali, não. Você ficou, se protegeu, se abaixou, ficou com medo, ficou atento. Mas o fato da gente não ver, a gente acha que essa guerra não é tão perigosa assim. Mas as consequências dessa guerra espiritual que acontece 24 horas por dia, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente descansa, as consequências dela são muito mais sérias e muito mais graves do que as guerras atuais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, se nós realmente não nos revestirmos da armadura de Cristo, não nos protegermos, não ficarmos atentos ao que está acontecendo, nós seremos alvejados. Seremos alvejados por falta de preparo, por falta de atenção. Porque nós temos aonde nos proteger, nós temos os meios de nos proteger, só que a gente está dando bobeira. Está dando bobeira. Exatamente. Muito bem colocado, meninos. Eu vou ler o texto que está em Mateus, para a galera entender um pouquinho melhor sobre como Cristo traduziu isso em parábola, tá? Mateus 13, eu não vou ler todo o capítulo, vou ler Mateus 13, versículo 24 e 20, até o 26. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Vamos parar aqui a leitura. Se a gente fosse continuar, a gente ia perceber que os servos eles vêm questionar o senhor do campo e perguntar: Senhor, como assim? Nós plantamos joio. E ele fala: o meu inimigo veio e jogou o joio e cresceu o joio junto. Se a gente pegar a análise que a gente fez em outra lição aqui, na primeira lição sobre o semeador, nós vimos que o semeador e o agricultor é Cristo. Então, partindo dessa base de ilustrações, para essa daqui, o senhor do campo, ou aquele que mandou plantar as boas sementes, foi o próprio Deus. Automaticamente, isso diz que se o outro que plantou o joio era inimigo de Deus, logo nós estamos falando do próprio inimigo de Deus que plantou o joio. Só que eles cresceram no mesmo campo. Numa outra parábola aqui, só trazendo ilustrações para a gente poder acrescentar aqui e poder, quem sabe, elucidar melhor. Numa outra parábola que nós estudamos aqui, nós descobrimos que o campo também pode ser na parábola da pérola, na parábola do tesouro, nós vimos que o campo pode ser a igreja. Então perceba, quem semeou foi Cristo, o trigo. Quem semeou o joio foi o inimigo de Deus. Ambos estão crescendo no campo, que pode ser também comparado à igreja. Então você está dizendo que dentro da igreja existe joio e trigo? E aí? Existe? É exatamente isso. Então, se hoje a gente olhasse nas fileiras da igreja, entre aqueles que são professos, que dizem que são ali, eu tô aqui na igreja, nem todo mundo está sendo trigo. É isso aí. Infelizmente. Isso também aparece na parábola do filho pródigo. Entendeu? Porque ali o pai tinha o filho mais velho que estava lá, nunca saiu da casa, da presença do pai, mas não conhecia o pai, estava perdido dentro de casa. Sim. Então a gente tem dentro da igreja pessoas salvas e perdidas. Agora, assim, qual é a diferença de estar nesse ambiente da igreja? Porque no mundo também tem pessoas perdidas. Sim. E etc. Mas o ambiente da igreja é um ambiente em que devemos buscar a salvação lá. Então há esperança para todos que estão ali, tanto para os que estão salvos quanto os que estão perdidos, que podem encontrar a salvação. E uma outra coisa importante nós precisamos analisar: não cabe a nós decidir quem é joio e quem é trigo. Sim. E é aí que muitas vezes a gente perde o sentido das coisas. Sim. Porque às vezes a gente está lá na igreja e às vezes a gente quer julgar quem é joio e quem é trigo. Como se nós fôssemos Os juízes, né? A gente é o juiz, a gente é o agricultor, a gente é o ceifeiro, a gente é tudo no processo. A gente assume todos os papéis para dizer quem é quem. Sim. Não cabe a gente, nunca coube a gente. Eu tenho que me preocupar com uma coisa: eu sou joio ou eu sou trigo? Sim. Eu quero ser trigo. Sim. É isso que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar que minha esposa seja trigo, que meu filho seja trigo. Porque Sim. eu quero ir para o céu e quero levar os que eu amo para o céu também. Então, a preocupação é comigo, como indivíduo, como pessoa. O que eu sou?
trigo ou joio. Eu não tenho que me preocupar quem é, se a pessoa lá é ou não. Não. Eu, como membro da igreja de Cristo, eu tenho que me preocupar em ser trigo. E deixar que o juiz, o nosso Deus, na hora certa do seu juízo, ele defina. Sim. Exatamente. Até porque na parábola, mais adiante, ele diz assim, os servos perguntam, tá, o senhor quer que a gente arranque? Aí o líder deles fala assim, não, deixa que no tempo certo, na colheita, será separado. Eu gosto muito de pensar nisso porque, infelizmente, a gente acaba querendo se colocar na posição, não, eu vou limpar minha igreja aqui, tem muito joio, eu vou tirar todo mundo, mas fazendo essa limpa, você corre o risco de também tirar o trigo. Então, o tempo, ele mostra tudo. A gente não sabe quem é joio e quem é trigo, nós temos que lutar sempre para sermos o trigo, estarmos no caminho de Deus. E por mais que tenham joios, ali, ela estando na igreja, constantemente o Espírito Santo vai estar trabalhando para mudar essa pessoa, para que ele possa habitar nessa pessoa. Então, arrancar essa pessoa do meio significa que você vai estar, de certa forma, impedindo ou dificultando o trabalho do Espírito Santo. Então, o tempo ele mostra tudo. A gente não sabe quem é, mas a gente sabe que nós, como membros da Igreja de Cristo, temos que ser trigo. E no momento certo, no momento necessário, o juiz ele vai ali fazer a separação do joio e do trigo. Mas até lá nós temos que lutar, temos que batalhar para sermos trigo e nos mantermos como trigo. Muito bem. E tem mais uma coisinha que Sim, eu queria claro, comentar, por favor. pastor Gabriel. É que também é outra questão, né? O texto fala aí, na hora certa. Isso significa que eu tenho que me policiar o tempo todo para que eu continue sendo trigo e não me transforme em joio. Sim. Entendeu? E o contrário também é verdadeiro. O joio pode estar numa situação complicada hoje, mas pode virar trigo. Então, gente, é uma questão que nós temos que cuidar da nossa vida pessoal com Deus. E viver uma jornada em que a gente seja trigo até a hora da colheita. Muito bem colocado, pastor Danilo. Interessante vocês falarem nisso, porque é o seguinte. Na parábola a gente percebe o seguinte. Primeiro, eu não sou um especialista em plantas. Mais uma lição que nós poderíamos ter um amigo nosso agrônomo aqui. Mas o joio e o trigo têm algumas semelhanças. Eu não sou um especialista, mas eles têm algumas semelhanças. Até se você buscar na internet, você vai ver que algumas diferenças físicas existem, mas não é algo tão gritante. Que de uma maneira geral, se você olhar, você não vai ter aquela visão. Um leigo não vai ter aquela diferença tanto. Você precisa chegar mais perto para você poder diferenciar. Da mesma maneira, quando você olha para a igreja, você vê hoje, dentro do povo de Deus, você vê, todo mundo tá ali, todo mundo tá vestidinho, bonitinho, tá com a Bíblia debaixo do braço, tá tudo certo. Então, é todo mundo da igreja, todo mundo religioso, todo mundo cristão. Nem todo mundo que é religioso é cristão. Né? Isso é interessante, primeiro ponto que a gente precisa ressaltar. O segundo ponto que eu queria ressaltar é que o joio e o trigo cresceram juntos, mas nunca foi função do joio tirar o trigo, nem foi função do trigo retirar o joio. Quem faz isso são os ceifeiros. O que em nenhum momento da história é parte da membresia da igreja. Então, julgamento, condenação, separação não faz parte da gente. E a gente precisa entender muitas vezes que quando os seres humanos são naturalmente rápidos e ávidos por efetuar julgamentos. Nós somos assim. E quando se trata de religiosidade ou de cristianismo, nós somos rápidos em julgar o outro pautado nas nossas ações, como se nós fôssemos parâmetros, sendo que nós não somos. A partir do momento que eu estou em Cristo e eu sou trigo e eu estou com Cristo, eu já entendi que minhas ações são pautadas em Cristo. E se minhas ações são verdadeiramente pautadas em Cristo, fique tranquilo, você não vai ter pressa em julgar ninguém. Porque você já entendeu que o julgamento não faz parte da sua, vamos dizer assim, ossada, da sua responsabilidade. O trigo não tem papel de julgar, o trigo tem o papel de crescer e esperar a hora da colheita. Então agora o que a gente percebe dentro da igreja? O que eu vejo? Isso me preocupa um pouco. Nós somos muito rápidos em julgar, nós somos muito rápidos em condenar e muitos de nós estamos vivendo como joio e ainda assim estamos condenando os outros. Esquecemos que isso não é nosso papel. É bem verdade que se eu estou vivendo como joio, como vocês disseram, eu preciso também despertar e entender que enquanto há possibilidade eu posso me transformar num trigo. De que maneira? Não pelas minhas ações, mas pela minha busca constante de Cristo Jesus. Né? E isso me causa um pouco de estranheza hoje na cristandade de hoje, porque tem muita gente que fala assim, eu sou cristão, não preciso de igreja, eu sou cristão, não preciso de pastor, eu sou cristão, não preciso de religião, isso aí tudo não presta a igreja, não presta a religião, não presta pastor. Amigo, como é que foi que o evangelho foi crescendo no mundo? Não foi a igreja que foi pregando?
Não foram os missionários que foram levando? Ah, então você pode estar contrário a tudo isso. Eu nem questiono as suas experiências, elas foram boas ou foram mais com instrumentos que Deus utilizou. Mas eu questiono o seguinte, o fato de um instrumento ter errado faz de você um joio perdido pro resto da sua vida? Você não vai se limitar a voltar a Deus? Você não quer se transformar no trigo? Não quer deixar Deus entrar na sua vida? Então aqui a gente percebe uma coisa na parábola. Existe sim um inimigo que está semeando e muitos daqueles que poderiam ser verdadeiros trigos estão se permitindo ser joio. E estão vivendo como joio. São rápidos em julgar, rápidos em condenar, não têm um compromisso verdadeiro com Deus e não vivem o que Deus pediu. Estão indo para onde? Estão caminhando para lugar nenhum. Quando chegar a hora da colheita, qual é o final da colheita? A colheita separa. O que é trigo, vamos lá, vai virar pão, vai virar um monte de coisa, vai dar fruto. O que é joio? O que faz com o joio? Queima. Então a colheita é bem clara. A parábola é bem clara. Então a gente percebe uma coisa. Essa questão é muito antiga. Agora eu pergunto a vocês. Se o joio e o trigo são semelhantes, em alguns momentos, fisicamente, o evangelho do falso evangelho, será que são semelhantes? E aí? O que vocês acham? São semelhantes, até porque se fosse totalmente diferente, uma diferença gritante, as pessoas não eram enganadas. Então, são ali meias verdades, aonde as pessoas acham que é isso, porque esse falso evangelho aqui, ele é bom porque eu gosto disso, ele fala coisas bonitas, palavras bonitas, não tem julgamento, não tem condenação, só tem amor. E as pessoas, na verdade, têm essa ideia errada, principalmente do Novo Testamento e das parábolas, né? Que é o Deus que ama, o Deus bonzinho, é o Deus que me perdoa, e Deus ele realmente é tudo isso, mas ele não é só isso. Não, eu gosto só do Novo Testamento, do Antigo não, porque o Antigo, é guerra, é lei, isso aí ficou para trás. Agora eu quero a graça porque a graça me basta, a graça me alcança, realmente, mas não é só isso. Então, o falso evangelho, ele é semelhante ao evangelho real, só que a gente só vai saber a diferença, eu acho que foi na lição passada, que a Carol deu o exemplo da nota falsa e da nota verdadeira. Você não precisa estudar a nota falsa, você tem que estudar a verdadeira, porque qualquer diferença que aparecer, você vai saber que é errado, que é mentira, que é falso. Então, a mesma coisa, evangelho. Então, você tem que estudar o verdadeiro evangelho, se atentar à palavra, se atentar a Deus, buscar a Deus. Qualquer proposta, qualquer coisa que aparecer longe disso, ou contrário do que você vem aprendendo com Cristo, você sabe que é o falso evangelho, que é a proposta do inimigo. Muito bem colocado. Pastor Danilo? Eu vejo também que nessa parábola a gente tem vários elementos que envolvem o evangelho do reino, o evangelho eterno. Sim. Primeiro deles, essa parábola fala sobre a bondade de Deus. Sim. Porque Deus, ele é misericordioso e quer que todo mundo se salve. Então o texto diz, na hora certa Sim. vai ser feita a colheita. Então nesse momento, até que a colheita venha, que é o fechamento da porta da graça, todo mundo tem chance de ser salvo. Isso é misericórdia, essa é a bondade de Deus. Mas Deus também é justiça. E é esse Deus justo e misericordioso que lê o coração, que sabe as intenções, que conhece e sabe identificar o joio e o trigo. Aí vale a pena a gente repetir, né? Não cabe a nenhum de nós tentar ler o coração do colega, do irmão da igreja, do pastor, do ancião, porque quem lê e julga é Deus, e ele é o justo juiz. Então a gente olha para essa parábola e ela retrata assim o evangelho. O evangelho que Deus, um Deus de amor e bondoso, deixa todo mundo ali, tendo a oportunidade de acesso à graça, salvação e perdão, mas que haverá uma hora em que ele vai, de uma vez por todas, separar salvos e perdidos. Salvos para o reino, e os perdidos vão herdar o que buscaram, que é a morte eterna, né? Que é o que você falou aí, pastor Gabriel, queima, né? O joio vai queimar. Então, ali Jesus mesmo fala, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Sim. Então, é uma questão muito séria. Jesus está falando aqui sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre o juízo final. Sobre o dia final da história. Exatamente. Sim, muito bem colocado, meninos. Então, o único juiz verdadeiro e que tem as qualificações para efetuar o julgamento, então, é Cristo. Ponto. E o dia do julgamento é só no final da história. Agora não. Não. Então agora eu sou um momento que eu posso alternar.
Se eu tô vivendo como joio, devo buscar então ser? Não é bem assim, né? não é que você pode ficar transitando assim, né? Ah, eu quero saber. Como é que funciona então, pra galera que tá em casa? Não, a gente já estudou sobre isso algumas, inclusive na lição passada, né, na última lição que nós estudamos ali sobre o grande conflito. Nós estamos vivendo já num tempo de juízo de Deus. Então a gente precisa entender a solenidade do tempo que nós vivemos. Agora, o que essa parábola nos faz lembrar é que a porta da graça está aberta. Ou seja, ainda há intercessão. Jesus ainda está no santuário celestial, na parte santíssima, intercedendo pelo seu povo. Mas não vai ser para sempre assim. Essa parábola nos faz lembrar que um dia Jesus vai sair do santuário celestial. Certo. Ele vai sair quando terminar a sua obra de juízo. Então o que nós temos que lembrar na lição dessa semana é justamente isso, que agora é hora de tomar a decisão de se posicionar e ser trigo, não ser joio. Porque muito em breve, e muito em breve mesmo, Jesus vai voltar e aí então as coisas serão muito claras, salvos e perdidos. E é bacana isso que você colocou, pastor, porque é o seguinte, quando a gente fala entre ser joio e ser trigo, perceba, a salvação vem de Cristo, quem transforma o nosso caráter é Cristo, quem restaura a nossa vida é Cristo, quem vai realmente perdoar os nossos pecados é Cristo, o que nos leva para o céu é Cristo, mas a decisão de aceitar a salvação é nossa. Exatamente. E isso é muito bacana, porque no final das contas, um Deus que poderia te obrigar a se salvar, ele te respeita ao ponto de deixar você decidir. E aí eu faço uma pergunta, quantas vezes na nossa vida, no dia a dia, nós temos de fato decidido por Deus em pequenas coisas? Porque a gente fala assim, não, eu tô decidido por Deus, eu acompanho minha igreja, eu levo minha Bíblia debaixo do braço, eu vou nos cultos, mas calma aí. E quando vem as tentações do dia a dia, quando vem as pelejas do dia a dia, que você pode escolher entre seguir o caminho de Deus e seguir a tua vontade e teus caminhos, quais têm sido a tua decisão? E isso é uma pergunta muito forte, né? Pastor Gabriel, tem um texto aqui que é daqueles textos que... Por favor, fique à vontade. Está na lição aqui, é um comentário de Ellen White, Parábolas de Jesus. Sim. E ela fala assim, a profissão de fé. O que é profissão de fé, gente? Profissão de fé são as boas obras. Sim. Ok? Professar a fé. Falar, fazer, agir. Tá? Mas ela fala assim, a profissão Nossa, de eu vou até fé, marcar esse, desculpa. nada pesa na balança. O caráter é que decide o destino. Uau, isso é muito pesado. Sem mais. Sem mais, a gente poderia terminar aqui a lição. É o que você está Uau. falando, é o caráter. o caráter. A decisão que eu tomo de aceitar Cristo, de fazer a vontade de Deus profundamente, Sim. de compromisso, de intimidade, é o caráter. Querer ser parecido com Deus é o caráter, é isso que pesa na balança. Nossa vida, a profissão de fé nada pesa. Ou seja, as ações que você faz no dia a dia não é o que define. Deus vê o teu interior. Para efeito de salvação. Exatamente. Para não. efeito de salvação, Deus vê o interior. Evidentemente que quando a gente vive o evangelho e a graça de Cristo, obedece os mandamentos, a gente faz isso não para ser salvo, porque isso não pesa. Sim. É só uma resposta, porque o caráter está sendo mudado por Cristo. Exatamente. E é curioso, pastor Danilo, que agora a gente levou essa questão de joio e trigo para uma profundidade ainda maior. Sim. Porque tem gente que fala assim, tá vendo? Ele faz, mas verdadeiramente no coração não é. Eu não faço, mas no meu coração eu sou. Calma aí. Porque se tá falando aqui que a profissão de fé nada pesa, é porque é parecida a profissão de fé de quem faz sem ser verdadeiramente e a profissão de fé de quem é verdadeiramente. As ações são parecidas. O detalhe é que Deus não lê as ações, Deus lê o coração. Por isso que Tiago fala, né? Mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Sim, exatamente. Quem tem fé automaticamente vai ter obras. Exatamente. O que significa que a ausência de obras também pode ser ausência de fé. E isso é pesado para quem está na igreja, porque você em casa pode estar se perguntando assim, será que eu sou joio ou sou trigo? Pergunte-se o seguinte, meu caráter tem revelado o Deus que eu sirvo? Se meu caráter não tem revelado o Deus que eu sirvo, minhas ações tão pouco vão dizer. Eu estou buscando viver um caráter como o caráter de Cristo. Exatamente, exatamente. Eu tenho sido mais semelhante a Jesus, né? E aqui essa é uma nossa, a gente levou isso para um nível muito pesado agora, porque realmente é o interior. E que pensamento, quer dizer, no dia do juízo, o que vai ser julgado é você com Deus. Não é porque é o meu caráter que decide o destino que não vai ter ações, que não vai ter obra. O que tem que entender é que
as ações não são elas que definem o nosso caráter, mas se você tem um caráter semelhante ao de Cristo, se você decide estar com Cristo, automaticamente você vai ter ações, mas isso não é o ponto que vai te salvar, o que vai te salvar é o caráter. Ou seja, se você fala que tem fé, sua fé interior, eu não faço nada, mas eu tenho a minha fé, Deus sabe. Tá, realmente Deus sabe, mas talvez essa sua fé não seja o suficiente para a sua salvação. Porque se você tem o caráter semelhante ao de Cristo, se você não só professa, mas você faz, automaticamente você vai ter ações. Mas o seu caráter... Nossa, isso é muito profundo. Eu vou usar demais essa frase. Mateus 7:22, Jesus falou assim, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Sim. Expulsamos demônios. Nós não expulsamos demônios naquele dia, em teu nome não fizemos muitos milagres? Tudo isso daí, profissão de fé. Profissão de fé. Profissão de fé. É verdade. E aí Jesus fala assim, o texto aqui é pesadão, né? Ele fala assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Então, ou seja, eu não conheci. Ou seja, eu li o seu coração. Eu sei quem você é de verdade, e você não era isso. E você, não importa o que você aparenta. O que importa é o que você é. Cara, e isso é muito profundo, porque aí a gente começa a olhar, eu tava pensando aqui nos personagens bíblicos, né? Você olha para Paulo, você olha para Pedro, você olha para todos os outros ali, você olha para Judas também, você percebe uma coisa. Todos tinham profissão de fé, mas Judas não era, apesar da profissão. Ele caminhava com Cristo, ele estava junto, todo mundo poderia olhar e achar assim, é discípulo, né? Mas ele, quando estava com Cristo, não se deixou ser transformado, não foi realmente, e o caráter dele definiu toda a história, a perdição chegou. Por isso a gente desculpa. Pode falar. Por isso que a gente sempre ouviu aquela frase, né? A única coisa que a gente vai levar para o céu é o nosso caráter. É o nosso caráter. Por quê? Porque o nosso caráter tem que ser parecido com o caráter de Cristo. Exatamente. Se não for, nem isso vai ser levado. Não vai. Não vai ficar. Entendeu? Então, gente, esse texto aqui, é a joia preciosa dessa lição. Dessa lição. Realmente. Fechar com chave de ouro. Estamos fechando já aqui com chave de ouro e fica aquela pergunta para cada um de nós agora. Como está o nosso caráter com Deus? É isso aí. Como nós estamos vivendo? Porque assim, quando a gente pergunta para as pessoas assim, e isso me fez pensar que eu ia falar de Paulo, estava falando de Paulo. Paulo, ele teve o caráter tão transformado que ele não se importou em sacrificar a própria vida para seguir o caminho de Cristo. E hoje a gente vê uma geração que, além de não estar próximo de Deus, qualquer coisa que é sacrifício para ir na direção de Jesus, eu não tenho coragem de sacrificar. Meu Deus não pede sacrifícios. Calma aí, na antiguidade ele pedia as pessoas morriam por Deus e agora não precisa ser sacrificado se eu estou mais próximo de Cristo. Eu não preciso sacrificar mais gosto, vontade, desejo, um monte de coisa. Quando o caráter é transformado, nada no mundo faz mais sentido, né? Acho que esse é o grande segredo. Foi isso que Paulo viveu. Meninos, nosso tempo já acabou. Mas acho que a gente chegou num ponto da lição que a gente não precisa nem de comentar mais nada. Exato. A profissão de fé não pesa nada. É o caráter. Teu caráter com Cristo que define tua história. Amém. Vamos terminar então nossa lição. Vou pedir então agora ao pastor Danilo que faça oração, por favor. Senhor Deus, muito obrigado porque pudemos, nesse momento, nessa lição, ir na tua palavra e ser impactado por ela. Amém. E nós vimos aqui, Senhor Deus, que o Senhor está interessado no nosso coração. Amém. Eu peço em nome de Jesus que o nosso coração seja completamente entregue a Ti. Amém. Por favor. Perdoe-nos se até aqui nós temos negligenciado, temos buscado viver uma mesquinhez desse mundo e estar sendo joio. É verdade. Nós queremos ser trigo. Amém. Então transforme o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Danilo. Obrigado, Bruno. Obrigado a você de casa que ficou até aqui conosco. Que Deus abençoe você. Eu te vejo semana que vem, às 3 da tarde. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.